nós para mais uma aula. A aula de hoje ela vai tratar sobre as camadas mentais. É bem importante a gente entender isto, porque a gente vai perceber que no nosso ser existem forças diferentes, forças que por vezes trabalham de maneira conjunta, por vezes de maneira oposta, e existe uma subdivisão básica dessas camadas da nossa mente, e a gente precisa entender isso para poder trabalhar cada uma delas dentro daquilo que cada uma representa e a função que cada uma cumpre. Então, quando a gente pega assim a mente básica de todo indivíduo, ela é chamada de mente instintiva. É aquela mente mais primordial. Isso, todos os animais têm essa mente instintiva, que dali naturalmente emanam os nossos instintos, o instinto natural de sobrevivência que todo animal tem. Então, essa é a camada que nós temos como base fundamental. Às vezes a gente esquece, mas nós somos animais, né? Nós somos animais da natureza, como qualquer outro animal da natureza, mas tivemos um desenvolvimento diferenciado das outras camadas que vêm depois dessa que nós vamos falar já na sequência. Mas, essencialmente, vivemos instintivamente durante muito tempo como espécie até desenvolver essas outras camadas. Então, isso está na base, é o instinto natural de sobrevivência. Como que a gente vê essa camada assim, atuando no ser humano? Um bebê, quando ele nasce, ele é puramente instintivo. Então ele vai ter ali aquele instinto de chorar, basicamente, que é o que ele consegue fazer quando ele está com qualquer tipo de necessidade ou desconforto. Ele tem esse instinto de mamar, quer dizer, o bebê não está pensando, vou pegar aqui o seio da minha mãe e vou mamar o leite. É instintivo. Quando aquilo é posto na boca, o corpo naturalmente começa a sugar. É algo que nasce com o ser, que não precisa ser pensado, raciocinado, é simplesmente algo natural do profundo daquele indivíduo. Tá? O que é muito bom. Mas a pessoa mais instintiva, sim, o instinto mantém todos os animais na natureza vivendo em harmonia. Esta que é a realidade. A gente percebe isso. Os animais vivem bem, vivem tranquilos, nos ecossistemas tudo funciona bem, por causa do instinto de cada um deles que faz tudo se manter em harmonia. Bom, na sequência, e aí a gente vai ver bem marcado isso no ser humano, a camada subsequente que se chama de mente emocional. Então, a mente emocional, ela é onde vai começar a nascer as nossas emoções, como já diz o nome, naturalmente. Então, dali nascem as emoções, esses sentimentos que os humanos caracteristicamente manifestam e que até alguns animais, principalmente aqueles animais que convivem com os humanos, eles acabam desenvolvendo também. Então a gente vê cachorros, gatos, cavalos, enfim, esses animais que têm um contato mais próximo, mas principalmente a gente vê isso, os cachorros manifestam muito isso. Eles começam a adquirir uma diferenciação de um para o outro. É claro que cada animal é único, mas na natureza a gente tem um comportamento que ele é mais sistêmico, ele é mais de manada. Os indivíduos de uma determinada espécie, eles se comportam muito similares uns aos outros. Por quê? Por causa do instinto. O ser humano, ele começa a se diferenciar muito uns dos outros por causa das emoções. A gente começa a sentir as coisas diferentes uns dos outros, dependendo das experiências que nós temos. Isso cria uma atmosfera e vai nos tornando mais individualizados, mais únicos no funcionamento. Ou seja, nós temos seres humanos com comportamentos totalmente diferentes uns dos outros, opostos entre si, e somos todos humanos. Mas por que isso? Por causa da mente emocional, que começa a fazer essa diferenciação. E a gente percebe que cachorros, principalmente, e outros animais já começam a ter isso. Cada cachorro ele tem uma personalidade muito peculiar. Peculiar muitas vezes ao funcionamento do próprio dono, porque começa a pegar esse campo da persona do dono, e que muito dessa persona vem da mente emocional, e aí o cachorro começa a ter um comportamento emocional também, e se diferenciar dos outros da sua espécie. Tá? Então essa parte da mente, ela funciona basicamente movida pelas emoções.
movida por esses impulsos que estão associados ainda ao instinto, mas à percepção daquilo que o meu instinto de alguma forma causou em mim. Então vamos exemplificar isso. Eu como um determinado alimento instintivamente e esse alimento eu gosto dele, eu acho o gosto bom, eu acho ele me dá uma sensação de prazer. Então o que vai acontecer? Eu vou ter uma emoção, eu vou começar a desenvolver uma emoção em relação àquele alimento. Né? Toda vez que eu ver aquele alimento, opa, nossa, esse alimento é muito gostoso, eu vou ficar alegre de que eu vou comer aquilo. E aí eu vou então buscar comer aquilo porque me lembro da sensação que aquilo me causa, do sentimento que eu tive ao comer aquilo. Porque veja bem, a parte nutricional do alimento não tem nada a ver com o que eu sinto. Eu posso comer algo de um gosto horroroso e que nutricionalmente aquilo me faz bem, aquilo é saudável. Mas é esse impacto, essa relação emocional que começa a ser criada, né, na relação com aquele alimento. E aí eu vou tender a buscá-lo. Ao mesmo tempo, se eu tiver uma sensação ruim com aquele alimento, eu tiver me causar um impacto emocional negativo, eu vou tender a evitar. Assim, a gente vai entendendo o magnetismo, seja ele de ir ao encontro ou o contrário que a mente vai desenvolvendo. Na mente instintiva, isso é muito, como diz o nome, instintivo, não tem uma relação mais muito profunda com aquilo. Enfim, o indivíduo é um animal, ele vai por um caminho, ele se espeta no espinho, ele volta, daí ele vai de novo, ele se espeta, ele volta, ele vai de novo, ele se espeta, ele volta, ele, opa, aqui eu me espeto, eu já não vou mais. Instintivamente ele evita porque ele sabe que vai ter, né, aquela dor ali. A mente emocional é bem diferente isto, porque se mesmo que ela pode subjugar o instinto, percebe que o ser humano, por vezes, ele tem um comportamento que causa dor para ele, mas ele cria algum tipo de dependência emocional com aquele comportamento. O que vai acontecer? Ele vai de novo, ele se machuca de novo, ele vai de novo, ele se machuca de novo, e ele pode ir 1000 vezes e se machucar 1000 vezes e continuar indo por ali, porque a mente emocional criou algum tipo de dependência que condiciona a pessoa a ficar ali, vivendo aquela situação. Então as emoções, elas vão começar a subjugar o próprio instinto de sobrevivência. E aí a mente emocional, ela vai ter um funcionamento bem direto. Busca de prazer, rejeição de dor. Aquilo que dá prazer eu busco, aquilo que causa dor eu me afasto. Esse é o básico do funcionamento da mente emocional. Já não é mais sobrevivência, é prazer e dor. Mas não é a mesma coisa, não necessariamente. Porque um instinto de sobrevivência na natureza, veja bem, os animais, eles só comem aquilo que faz bem para eles. Tu não vê um animal comendo algo que faz mal para ele. Tu não vê um animal comendo mais do que o que necessita. Não, o animal está com fome, ele vai lá e se alimenta, normalmente do mesmo alimento. Os animais da natureza se alimentam dos mesmos alimentos, que eles sabem que são os alimentos deles e que faz bem, que eles gostam e que é aquilo, que nutre, que mantém eles saudáveis. Não existe, é muito difícil tu ver, né, um animal acima do peso, por exemplo, na natureza. Tu vai ter animais acima do peso que convivem com os humanos. Mas animal selvagem, na natureza, que está acima, nós temos animais robustos, um elefante, um hipopótamo, o rinoceronte, mas todos são assim. Não é um que está acima, todos eles são grandes e corpulentos. É da natureza do ser daquela forma. Então, a mente emocional, ela vai te levar a que, como isso está me dando prazer, eu vou comer mais. Eu vou comer mais do que eu necessito. E aí eu vou acabar engordando. Ou seja, pelo prazer, pela emoção, pela sensação que aquilo me dá, eu como além do que eu realmente, o meu instinto de sobrevivência diria para eu comer. Porque o instinto diria, não, para quando aquilo se tornou suficiente. Mas a mente emocional, não, eu quero mais, eu quero sentir mais, eu quero mais estímulo. E aí a gente passa da cota e acaba se tornando tóxico. Assim como, por vezes, esse mesmo mecanismo emocional pode fazer a gente evitar certas experiências que são fundamentais dentro do processo de desenvolvimento do ser.
Por exemplo, eu gosto de dar sempre o exemplo do exercício físico. Tá? O exercício físico, ele exige um esforço, ele tem uma certa dor envolvida. Durante a execução do exercício, muitas vezes você pode ter dor pelo esforço, pela carga que você está fazendo. Posterior ao exercício, para quem se exercita sabe, fica dolorido. Se você se esforçou, se você deu o seu melhor ali ao executar, provavelmente você vai ficar dolorido 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então tem dor envolvida, tem sacrifício envolvido. A mente emocional ela vai dizer, não vamos fazer isso aí. Não vamos fazer porque isso é desagradável, é desconfortável. Então ela pode nos levar a fazer aquilo que não é bom para nós e a não fazer aquilo que é bom. Ou seja, não executar a ação necessária e se omitir de fazer aquilo que é necessário. Isto vai criar um processo desarmônico para a nossa vida. Então é bem importante a gente conseguir entender como é que isso funciona para poder fazer o processo de educação dessa etapa. E daí durante as aulas a gente vai aprofundando, vou retomar esse tema porque ele é muito importante, a mente emocional, que é onde o grande trabalho humano precisa ser feito de educação. Daí começa a nascer a próxima camada mental. A próxima camada mental ela se chama de intelecto inferior. Dentro do yoga, na psicologia do yoga, a gente vai estudar essa camada, bem clara, essas camadas bem claramente. Então, a mente, o intelecto inferior é essa capacidade mental de raciocínio lógico, de conseguir você fazer uma linha de raciocínio e fazer uma coisa matemática. 2 mais 2 vai dar 4. Você consegue observar a realidade e ter um entendimento a partir da sua reflexão e não apenas a partir da sua emoção. Isso é muito importante, porque a partir do desenvolvimento da camada do intelecto, a gente pode começar a fazer o processo de educação da mente emocional. Antes do intelecto, não há como educar a mente emocional. É pura emoção e vai sendo guiado por aquilo. E muito tempo nós somos guiados assim. Aí começamos a desenvolver essa camada, que hoje nós estamos já amplamente desenvolvendo, mas que é perigoso, também, porque ela é uma camada que, dependendo da programação mental que você tiver, isso também pode levar você para algo destrutivo, algo nocivo. Mas essa capacidade de, usando os exemplos que eu já dei, por exemplo, você olha um alimento e você sente muita vontade de comer aquele alimento, e emocionalmente você se mobiliza, nossa, eu quero muito comer isso, estou com muita vontade, e aí vem um pensamento, quer dizer, entra o intelecto e diz assim, mas esse alimento não é saudável, esse alimento tem muitas calorias, esse alimento tem substâncias que são tóxicas, e aí você vai fazer um raciocínio, vai pensar, eu posso comer isso, isso vai me dar um prazer, vai me dar um estímulo, mas vai me dar um saldo negativo, isso vai me fazer mal no longo prazo. E às vezes não é nem longo prazo, terminou de comer e já está passando mal. Então, é importante a gente conseguir ter essa percepção. O intelecto ele vai dar esse freio, ele vai sinalizar para a mente emocional, para o nosso ser, vai dizer, olha, cuidado porque esse alimento ele pode ter um problema grave aí na sequência para nós. É suficiente? Por vezes não. Por vezes não. A pessoa vai ter o alerta do intelecto, o intelecto vai dizer, olha, isso aí não vai dar coisa boa, e mesmo assim a mente emocional vai subjugar o intelecto, vai passar por cima dessa informação e você vai executar a ação igual. Porque a nossa mente emocional é muito forte. A gente tem muitos milhares de anos desenvolvendo a mente emocional e menos tempo desenvolvendo o intelecto. Então, o intelecto ele é mais fraco, por vezes, em algumas pessoas, do que a mente emocional. Agora, tem pessoas que já fortaleceram e educaram o seu intelecto, botaram energia nisso, atualizaram o seu sistema de crenças, nós vamos falar disso também ao longo da mentoria, o sistema de crenças, as crenças que nós temos, que modulam os nossos comportamentos, enfim, e isso já está mais educado, mais fortalecido e consegue, através do intelecto, dizer não, nós não vamos fazer isso. E isso é um sinal de maturidade, um sinal de adultez, onde essa camada intelectual ela já consegue subjugar a camada emocional. A criança não consegue fazer. A lógica não conduz a criança, percebe? Dá para ver claramente isso. A criança ela é movida pela parte emocional dela.
né? Então, ela vai ter a vontade, ela vai ter o impulso e ela vai querer fazer. Ela não vai, mas se isso depois vai acontecer. Não, ela vai querer fazer e vai fazer. Então, quando o ser humano adulto consegue refrear esse impulso, quer dizer que ele já alcançou um nível de maturidade, porque tem seres humanos que funcionam igual criança, só faz aquilo que quer, quando quer, do jeito que quer. E quando não consegue, chora, reclama, quer chamar a mamãe. Então a gente tem que olhar para isso, como é que eu estou nessa situação? Então essa camada mental do intelecto inferior, ela precisa ser educada e alimentada com conteúdos de qualidade, para que a gente possa ir nutrindo ela com os recursos para subjugar os impulsos da mente emocional. Porque às vezes também falta recurso para argumentar. Você vai dizer, não, mas isso não é bom, mas não tem, nem você embasou aquilo direito, não vai conseguir. Porque a emoção ela é muito visceral. E aí nós também chegamos à camada mais superior, que é a camada chamada de intelecto superior. O intelecto superior, ele é essa parte da nossa mente que se conecta com aquilo que é transcendente, com aquilo que é divino, com aquilo que é espiritual, com aquilo que é maior do que o nosso próprio ser, com o que a gente chama de Deus, com a força da vida, com essa consciência universal que conduz toda a criação. Então, existe uma parte em nós que conversa com isso, com essa fonte. E aí isto vem através da nossa intuição, onde a gente consegue captar informações que não vêm efetivamente de um estudo lógico que você fez, um livro que você leu, um curso que você fez, alguma informação que você viu. Essa informação vem de algo mais profundo e não assim linear. Eu fiz um estudo, eu aprendi isso e eu tenho essa informação. Às vezes você nem sabe de onde aquilo está vindo, mas dentro de você vem essa informação. Essa é a camada superior. Essa é a camada que deve conduzir o ser humano. É a camada mais elevada do nosso ser. E ela é a camada capacitada para educar as outras, que tem a informação precisa para educar as outras. Isso, como seres humanos, nós estamos ainda engatinhando no desenvolvimento dessa camada. Ainda é muito primitivo e poucos seres humanos têm isso bem estruturado, desenvolveram realmente a sua consciência, exercitam a sua consciência e colocaram o centro de operação, de comando, de tomada de decisão da sua vida na mão dessa camada e não nas outras, porque as outras são falhas, as outras são transitórias, mas essa camada é a camada permanente, é aquilo que fica quando tudo vai se transformando. É a essência mais pura do nosso ser, a centelha divina que tem dentro de nós, a presença do eu sou dentro de nós. É o que nós devemos buscar nos fortalecer. E automaticamente as outras serão abarcadas por essa, porque o nível de consciência mais elevado sempre abarca o nível de consciência menos elevado, se for sustentado ao longo do tempo. Isso é uma chave importante, tá, meus queridos? A gente entender. O nível de consciência mais elevado sempre abarca o nível de consciência menos elevado quando sustentado ao longo do tempo. Ou seja, se eu tenho um funcionamento que ele é superior a outro e eu sustento ele ao longo do tempo e fortaleço ele, ele vai englobar o outro. É questão de tempo. Tá? Então, fazendo a síntese, primeira camada, mente instintiva, mente emocional, intelecto inferior, intelecto superior. Mente instintiva animal, instinto de sobrevivência natural de todos os animais. Mente emocional movida pelas emoções, pelos impulsos, busca de prazer, rejeição de dor. Tá? Intelecto, mente lógica, raciocínio lógico, capacidade de processamento de informações, né, a partir de algo não sentimental, e sim um raciocínio de maneira lógica. E a mente, o intelecto inferior, que é essa capacidade de se conectar com aquilo que transcende, com a sabedoria cósmica universal. Então essas são as 4 camadas básicas, e nós vamos entendendo elas ao longo dessa mentoria e como trabalhar cada uma delas,
através das técnicas de purificação mental, para que a gente possa nutri-las e entender que cada uma cumpre um papel, nenhuma delas é ruim, ela tem o seu funcionamento característico e cumpre uma função, senão não existiria, se não tivesse um sentido de ser, um sentido de existir, uma função a cumprir, não existiria. Então, ela tem um porquê, cada uma delas, mas precisa estar tudo organizado e disciplinado dentro de uma ordem para que possa a vida fluir em harmonia e a evolução possa se dar, você possa se desenvolver para a melhor versão de você mesmo a cada dia, a partir de cima para baixo, onde isto vem da esfera mais alta para a esfera mais baixa, aquilo vem do mais sutil para o mais denso. Assim é a ordem da manifestação e assim precisa ser dentro da nossa mente também.